Olá pessoal, boa tarde. Depois a produção vai dar um zoom maravilhoso hoje aqui, porque estamos com um cenário novo. Agora adentramos na estação de inverno com a querida parceira Zaica Mobiliário, da minha amiga Cadrize. E vamos também dar o pé direito agora com a minha querida amiga Mirone Campos, que vai iniciar essa estação de inverno aqui no programa Chá das 5, falando de um tema super interessante e abrangente, inclusive, que vai dar sequência a seus próximos episódios do quadro A Vida em Equilíbrio, na qual ela tem aqui comigo no Chá das 5, e hoje vai ser sobre a frequência vibracional. Como vocês já sabem, a Mirone tem uma especialidade vasta em Master Coach de gestão de vida, pessoas e finanças. Que bom te receber aqui como number one do nosso cenário de inverno. Fantástico, Mirone! Eu atraio a boa sorte. É sobre isso que vamos falar, inclusive, Exatamente. nessa cocriação para o movimento da nossa vida. Exatamente. Que bom te receber e que bom hoje também em especial, são tantas novidades, né? Falar sobre o Dia dos Namorados. Pois é, todo mundo se arrumando para o encontro de hoje à noite, né? Se preparando. Que delícia! É isso mesmo. Produção já deixou o arroba, mas eu pedi para deixar mais uma vez da Mirone, para vocês estarem seguindo e acompanhando. E Mirone, para a gente então dar o start nesse Dia do Amor, vamos falar sobre nada melhor do que uma frequência vibracional. Isso até porque, né, Fábio? Quem sabe se lá no final as pessoas não vão pensar em cocriar um relacionamento, né? Aquele relacionamento tão esperado. Fica inclusive como dica, né? Pois é. Olha ali, ó, nós vamos falar da energia, da frequência vibracional e da cocriação. Maravilha, Mirone. Para quem não sabe, né, ainda ouve-se falar tanto da frequência vibracional, porque eu percebo, né, que a gente adora esse tema, vivencia esse tema. Eu particularmente também pesquisamos bastante sobre isso, né, Mirone? Mas quem agora está adentrando, inclusive assistindo ao Chá das 5 e adentrando em outras programações, que está ouvindo mais falar sobre a frequência vibracional, vem percebendo que isso está aumentando cada vez mais a esta fala. E por que isso? O que é a frequência vibracional? A frequência de vibração, né, ou frequência vibracional, ela é uma medida quantitativa, porque ela indica a quantidade de vezes que ocorre a vibração completa. Essa vibração completa é o padrão vibratório em um ciclo de movimento completo em 1 segundo, medido ou calibrado em hertz. Então, por que ela é essencial? Porque ela mede o movimento dos objetos, o movimento das ondas, né? Movimento dos fenômenos físicos, e também até serve para ver a emissão da luz, a vibração das moléculas, e até em contextos mais subjetivos. Que contextos mais subjetivos seriam esses? Certo. Saúde, né, alternativa, práticas de saúde alternativa, o próprio desenvolvimento pessoal e até a espiritualidade, como um indicador de energia, tá? Que o indivíduo está emanando. Então, ele pode ser um conceito tão importante na física e na química, que a gente vê muito, na música, que tem as frequências. Uma frequência assim que esses tempos até assisti no Got Talent, do solfejo, que é a frequência dos anjos, né? Então música de vibração. Quantas músicas se trabalha a frequência vibratória? Inclusive músicas angelicais são num nível de hertz mais elevado. Exatamente. Já com essa conotativa, né, Mirone, para te elevar nessa frequência e te emanar até para uma cocriação. Para cocriar, para cura, para harmonização emocional, para, enfim, N coisas. E
e até na estética, né? Então, de que forma? Analisando a vibração molecular. Então, na frequência, a frequência vibracional humana, ela refere-se à velocidade com que o corpo vibra. E ele é medido em hertz, tá? Então, por que essa frequência é influenciada pelo quê? Por fatores como as emoções, os sentimentos e as nossas ações. Então, acredita-se até que a frequência humana, ela pode afetar a nossa interação com o mundo e também com a nossa saúde. Fantástico. Como é importante a gente estar sabendo isso. E qual é a diferença da frequência vibracional para a energia vibracional? Então, a frequência é a medida, né, que é a quantidade que a vibração faz num ciclo, esse movimento oscilatório. Perfeito. A energia vibracional, como lei da atração, ela propõe que nós atraímos para a nossa vida aquilo que nós ressoamos, ou seja, as coisas que vibracionalmente estão em sintonia com os nossos pensamentos e sentimentos. Isso é uma loucura, mas espera, no contexto espiritual e do novo pensamento, a energia vibracional refere-se que tudo no universo, incluindo nós, é energia vibrante. Perfeito. Tá? E essa energia tem uma frequência que afeta a nossa realidade. Então, é como se fosse uma força vital que existe em tudo, em nós, nos objetos, existe no universo. Mesmo, né? E existe mesmo. porque a física quântica está aí que está comprovando, né? E essa sintonia que nós vibramos, ela ressoa como um campo eletromagnético. Perfeito. Tá? E daí, digamos assim, esse campo eletromagnético que está aqui de onda, quando nós acessamos a tal da sintonia, nós colapsamos e ele nos dá o quê? Nos dá mais do mesmo. Fantástico. Então, se eu estou aqui embaixo, sim, eu estou atraindo o que está aqui. Se eu estou aqui em cima, eu estou atraindo o que está aqui. Agora nós vamos adentrar. A produção deixa o Instagram enquanto isso da Mirone para vocês. Com certeza vão ter muitas curiosidades também. Estar chamando ela por lá e depois estar chamando ela para fazer uma consulta, porque ela tem um pêndulo, né, Mirone? Um mapa e todas as questões que podem ver a sua energia vibracional e também prospectar para a sua frequência vibracional. Elevar essa frequência. É sobre isso. Agora vamos adentrar nessa parte da cocriação, né, Mirone? Como é que a nossa energia vibracional pode estar alinhada com a frequência vibracional, né? A energia do universo, digamos assim. O Carl Jung, tanto ele quanto o Freud, eles dizem que nós temos duas mentes, o domínio de duas mentes, a mente inconsciente e a mente consciente, sendo que 95% da nossa mente inconsciente é que influencia os nossos pensamentos, as nossas ações e emoções diárias, tá? Perfeito. E os estudos da linha da frequência vibracional, eles entendem que a soma de tudo isso, elas definem o campo eletromagnético ao redor de cada pessoa, né? Então, é como um campo de energia em vibração em torno de cada um, e que ele atinge esse campo, esse poder vibratório, ele vai vibrar até de 3 a 7 metros. Olha que loucura. E esse campo, que a gente fala de padrão vibratório, ele também é conhecido como aura, né? Como corpo de luz, ou mesmo como uma atmosfera vibracional. Então, por que é importante entender que tudo funciona como energia? Nós somos energia, tá? Ou seja, cada um vibra numa frequência emanando a chamada assinatura vibracional. Essa assinatura, na verdade, é o quê? A linguagem do universo, né? Sobre quem eu sou, né? O que eu desejo. Então, como ele é um campo eletromagnético, ele não entende se eu falar em português, em inglês, ou, né? Ele vai entender aquilo que eu
é sintonizar a frequência que eu sintonizar, aquilo que eu vibrar. Ou seja, sentimentos e emoções. Exatamente, os sentimentos, as emoções. E elas é que vão co-criar o que eu quero, tá? Então, segundo a lei da vibração, você emana determinada vibração e sintoniza com a mesma frequência. Perfeito. Como assim? Vamos pegar o exemplo de um rádio. Isso. Se eu sintonizar, eu quero, por exemplo, sintonizar a 96.5, a rádio FM. O que eu vou fazer? Eu vou sintonizar na estação o que eu vou acessar, as músicas que estão tocando naquela rádio. Perfeito. Se eu quiser mudar a frequência, eu vou passar para 92.7, eu vou sair daquela frequência e eu vou para outra e eu vou ouvir outro tipo de música. Assim somos nós. Se nós emanamos pensamentos de raiva, de tristeza, de ira, é isso que eu vou acessar. Quem está nessa sintonia no universo, né? Porque nós, como diz, nós somos todos, estamos todos ligados e a nossa energia, ela vibra no planeta, influenciando tudo. Então, o que eu vou atrair para mim? Isso. Agora, se eu estiver vibrando no amor, na alegria, eu vou atrair isso para mim. Por isso que a gente comenta, né, Mirone, só para fazer um adendo contigo, poxa, eu estou encontrando tantas pessoas maravilhosas. A gente fala, não fala, gente? Como eu estou encontrando tantas pessoas maravilhosas de um tempo para cá. Isso. Por quê? Questão exatamente. Vibracional. Ou, meu Deus, parece que eu estou só puxando coisa ruim. Ou de repente, né, Fábio, você teve uma, digamos assim, você passou por uma gripe de influenza. Quando tu vais ver, tu vai na farmácia, aquele teve influenza, o outro teve influenza. Tu vai dizer, Senhor, todo mundo tinha influenza? É que agora você está atraindo quem? O estado que você está. Exatamente. É isso que reverbera para o universo. Outro exemplo para passar para vocês de casa e inclusive mostrar que de fato isso é uma coisa que funciona, né, Mirone? Funciona. A gente cocriar o sentimento, como você estava falando, que a gente quer planejar, por exemplo, uma viagem, uma casa, vai aparecendo aquela casa por várias vezes que você idealizou, ou o carro, vai aparecer aquele modelo de carro. Exatamente. Por várias vezes Tu vais olhar, tá tudo tá puxando. Exatamente. Aí é o momento certo para você estar fazendo o seu concretizar do cocriar. Né? Porque o universo, ele vai, quando você tem certeza que você quer, você sente aquilo de coração. Nossa, eu quero. E você é grato pelo que tem, e você já é grato porque você tem certeza que você vai conseguir. O que o universo começa? Ele começa a se articular para atrair para você. São respostas. São as respostas. Exatamente. A gente chama de sincronicidades. Isso. Ele te responde através das sincronicidades. E que muita gente diz que são os milagres da vida, né? Porque quando você vai ver, tem alguém que vai te trazer exatamente aquilo que tu estava pensando, ou vem alguém que você nem conhece e te dá uma resposta, às vezes para algo que você precisa colocar foco, ou que você precisa providenciar para co-criar, ou seja, para colapsar e criar, materializar o que você queria. Fantástico. E aí a gente cria, né? Primeiro na mente, porque eu já falei, a mente, ela só cria aquilo que ela conhece. Isso mesmo. Né? Perfeito. Aquilo que ela não conhece, ela não vai criar. Então, se você se acostuma olhando, mentalizando, você olha para o que você quer e você vai pensando, eu já tenho, eu já consegui, como uma certeza, não tem para ninguém. Você cocria. Mas aí tem vamos que falar manter. sobre isso. Aí o que eu queria colocar, a escala, como é que é essa medida Hertz? A escala do Hawkins, ele criou o mapeamento da consciência humana. Nesse mapeamento da consciência humana, ele estabeleceu o nível de consciência da pessoa. O que é o nível de consciência? Dentro de mim eu sou uma pessoa que sinto muito amor pelas coisas.
eu sinto muita gratidão. Então, a emoção que eu reverbero sobre isso é de alegria, é de perdão, é de aceitação. É uma elevação elevada. E ele criou, entre esses dois níveis, uma medida de frequência Hertz, que ela começa assim, digamos, a culpa é 20 Hertz. E ele coloca até que assim, a população do mundo, praticamente 85% das pessoas, elas vibram 200 Hertz para baixo. Nossa! E essas vibrações têm um ponto que elas são chamadas de destrutivas ou de forças que te puxam para baixo, né? Então, elas têm uma vibração muito baixa. De 200 Hz para cima, que vocês vão ver que a neutralidade ela está dentro de 300 Hz, para eu cocriar algo que eu quero muito e ser muito bem sucedida, eu tenho que estar ali, no nível de 300 Hz. Porque o universo, a média que ele vibra é de 500 Hz, tá? E vocês têm que entender que não é uma conta aritmética, é uma conta logarítmica. Ou seja, se eu estou em 150 Hz e eu saí daí e fui para 300, eu não cresci o dobro. Eu cresci 10 vezes na potência, tá? Então isso... Qualquer mudança que eu tenha para crescer nessa escala, nossa, eu reverbero uma mudança em todo. Em mim, aquela frase, quando você muda, o mundo muda. Exato, imagina, você está mudando 10 vezes. Porque você está, para você ter uma ideia, uma pessoa que vibra 300 Hz, ela anula a energia negativa de 900 mil pessoas. Fantástico, já né, pensou? Gente? Ou seja, a gente cria um bloqueio. Exatamente. Quando a gente está vibrando alto, a gente também cria um bloqueio para as toxicidades, para as negatividades, para todas essas outras questões. Tem mais um questões. porém ali. Aí a gente não entende por que o mundo está tão... A nossa consciência está destruindo o mundo. Nós, com os nossos pensamentos negativos, com a violência, com a agressividade, nós estamos destruindo com o nível consciencial, entende? Sim. Isso é muito louco, gente, tá? Fantástico. Então, você tem uma tabela, inclusive, né? Essa Passa tabela, uns detalhezinhos para nós, Hebe. Essa tabela, até se vocês quiserem procurar, é a chamada escala de David Hawkins. Então, para vocês terem uma ideia, o nível de consciência, por exemplo, de quem vibra na apatia. O que é apatia? A apatia é uma pessoa que não tem vontade de fazer nada, ela está depressiva, ela vibra, não quer fazer nada, só quer ficar no seu canto, às vezes só fica na cama. Essa frequência, esse nível de consciência, a emoção que ele reverbera é a do desespero. E a frequência é 50 Hz. Imagina. Para quem está em 50 Hz, é de destruição. Nossa. É uma força que está te puxando para baixo. Você precisa sair dessa... Você precisa elevar essa sua frequência para você poder viver com alegria, com funcionalidade. Claro. Né? Então, assim, essa consciência é que a gente tem que trabalhar. Perfeito. Porque se eu quiser ter uma vida de paz, de plenitude e ter uma vida assim que seja de qualidade, eu tenho que estar elevando a minha frequência pelo menos em 280, 300 Hz, que é o mínimo que a gente tem que estar, acima de 200. Maravilha, maravilha. Tá ok? E essa escala vocês podem acessar. Né? Procurar a escala de David Hawkins. Que aí tem todos né, os tópicos da emoção para você acompanhar com a tabela de frequência, né, Mironi? Que aí tem o mapa, que ele coloca a visão do mundo, qual é a visão de Deus, qual é, como você se sente com relação ao teu estado. Perfeito. Qual é o processo que você está vivendo nesse momento, tá? É muito, muito, muito interessante. Maravilha. Mironi, para a gente estar quase concluindo aqui,
gostaria que você passasse para quem está em casa e fica se perguntando, elas estão falando tanto em questão vibracional, em cocriar, eu quero começar a dar o primeiro passo para isso. Como fazer isso? Né? Eu não tenho noção, tem pessoas que não têm noção de como começar a cocriar. O que você pode estar orientando aos nossos telespectadores? Pois é, então você vai encontrar muitas técnicas que vão te ajudar a sair de baixa frequência para uma frequência maior. Só que o problema é que quando você sai com a frequência elevada, como nós falamos antes, você volta para casa, os teus problemas estão lá, né? Então, assim, o autoconhecimento é você se conhecer, entender essa tua programação no inconsciente, né? Inclusive, eu trabalho com a reprogramação, são 4 ciclos limpando, desprogramando, reprogramando e harmonizando para segurar a pessoa nessa frequência. Maravilha. E co-criando, né? Pra, fazer os sonhos, né? Estimulando para isso. Para isso, eu trabalho com a técnica Hertz, que é da Elaine Orives. Ela é neurocientista e é psicanalista e mestra. Nossa, se eu colocar aqui o currículo dela, vou ficar até amanhã. Mas, assim, é uma técnica que justamente procura elevar a frequência, fazer essa limpeza de programações que te levam a padrões repetitivos, a vícios e hábitos nocivos, né? E também essa reprogramação, ela traz como você cocriar, como você se manter. Mas eu acho assim que, essencialmente, você trabalhar o teu nível consciencial. E daí, como a Fábio falou, eu trabalho também com a herstesia, que eu meço o campo ressoante, a vibração que você está tendo, e daí eu consigo colocar, por exemplo, que emoção que você precisa trabalhar, qual o nível que você está hoje, o que você precisa fazer para trabalhar, e também, digamos, que cristais que você usa para te ajudar. Enfim, eu faço todo esse mapeamento. Mas em casa, você tem que ter como hábito o autoconhecimento, saber quem você é, para que a sua assinatura vibracional ela seja entendida ao universo e respondida como algo positivo. Então, seja grato pelo que você tem, tá? Seja grato e espere sempre o melhor. Viva o amor intensamente, porque nós somos em essência amor. E também perdoe. Você não pode ter dentro de você raiva, mágoa, ressentimento por alguém, que isso vai vibrar e vai ressoar na sua saúde. Maravilha. Tá? Ande com pessoas que te inspirem, que te ajudem a te elevar. Conecte-se com a natureza, a água, a terra, o verde, tudo isso te ajuda a limpar as energias ruins. O mar, gente, ele é um campo aberto, só de andar ao redor dele, a água, ela tira toda essa energia ruim, tá? E principalmente, trabalhe a tua expansão de consciência. A gente está aqui para evoluir e evoluir demanda um processo, é contínuo, né? O evoluir é processo e é contínuo, né, Mironi? E o meu trabalho como terapeuta agora, incluindo o meu trabalho de Master Coach e também é justamente trabalhar, eu não tenho dúvidas sobre essa essência, eu sei o quanto a plenitude ela é conquistada, o sentido de presença ele é conquistado por nós, então eu trabalho, o meu trabalho todo é voltado. E eu vou ter a oportunidade de trazer aqui para vocês muitas coisas boas que eu estou aprendendo e que eu estou dividindo com quem tem me procurado e está sendo muito gratificante para mim. Eu sou muito grata. Maravilha, Mironi. Inclusive, tem o contato ali embaixo para vocês estarem seguindo e acompanhando da rede social e do telefone da Mironi também. Mironi, só para a gente estar fechando, você também atende aqui em Balneário Camboriú, né? Eu atendo de segunda, terças e quarta em Timbó, na minha casa e online.
E aqui, quintas e sexta, na Derma Cronos Clínica, que é em Itajaí, na Praia Brava. Sim. Né? E o telefone está aparecendo. Sim, está tudo aí. É só acessar. Maravilha, tá? Mironi. Agradeço a tua presença. Hoje o conteúdo foi vasto, como sempre, muito gostoso estar conversando contigo, você compartilhando muito conhecimento. E vamos adentrar nos próximos episódios também voltado à frequência vibracional. Eu só queria dar uma dica. Eu sei que hoje é dia dos namorados, vocês vão querer namorar. Mas no final de semana tem um filme na Netflix que é O Segredo, Ouse Sonhar. Esse filme é baseado no livro O Segredo, da Rhonda Byrne, e ele explora como a mente e as crenças podem mudar a realidade conforme a lei do universo, que é a lei da atração. Vai ficar aí a dica, porque você pode aprofundar esse assunto assistindo e é bem gostoso. Tá bom? Bacana, fechamos muito bem então com essa dica. Mironi, obrigada. Eu que agradeço. Por estar ingressando esse novo método também agora no seu serviço, no seu trabalho como Master Coach. Agradeço a oportunidade e estreando junto com vocês isso aí, maravilhoso. A minha nova metodologia aqui nesse cenário maravilhoso. É isso mesmo. Também fico muito feliz de ter feito o primeiro contigo na nossa estação de inverno. Que sorte!